Dia 33, Gênesis capítulo 34. Um dia, a filha de Lia, Diná, saiu para conhecer as mulheres daquela terra, quando Siquém, filho do rei Eveu Amor, viu Diná, agarrou-a e forçou-a a ter relação com ele. E ele apaixonou-se pela filha de Jacó, Diná, e procurou conquistar o amor dela. Então Siquém disse para seu pai Amor: peça aquela moça em casamento para mim. Quando Jacó ficou sabendo que sua filha Diná tinha sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam cuidando do gado no campo. Jacó ficou quieto a respeito do assunto até a volta dos filhos. Enquanto isso, o pai de Siquém, Amor, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram, ouviram o que havia acontecido e ficaram profundamente indignados e furiosos por Siquém ter praticado um ato tão vergonhoso para eles, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor disse-lhe: meu filho Siquém apaixonou-se pelas filhas de vocês. Peço a vocês que entreguem para que seja esposa dele. Tornem-se nossos parentes. As suas filhas poderão se casar com os nossos filhos, e as filhas do meu povo poderão se casar com os seus filhos. Vocês poderão se estabelecer aqui. A terra está à disposição de vocês. Habitem nela, façam negócios e comprem propriedades. O próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: peço que sejam bondosos comigo, e eu lhes darei o que me pedirem. Peçam quanto quiserem pelo dote do casamento e o presente pela moça. Darei o que me pedirem. Só peço que me dê a moça por esposa. Então os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado sua irmã Diná. Eles disseram: não podemos dar a nossa irmã a um homem que não foi circuncisado. Isso seria uma vergonha para nós. Só aceitaremos o seu pedido com a condição de vocês se tornarem como nós, circuncidando todos os homens do seu povo. Só assim daremos a vocês as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Habitaremos com vocês, seremos um só povo. Se, porém, não concordarem, não acreditarem a circuncisão, levaremos nossa irmã Diná e iremos embora daqui. Essas palavras agradaram a Amor e ao seu filho Siquém. Sendo embora, o jovem colocou em prática o que tinha pedido, porque estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Ele era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai. Assim, Amor e seu filho Siquém convocaram todos os cidadãos para uma assembleia à porta da cidade e disseram: esses homens são pacíficos, vamos permitir que eles morem em nossa terra e façam negócios aqui. A terra é bastante espaçosa e eles não terão problemas com seu sustento. As filhas deles poderão casar com os nossos filhos e as nossas filhas com os filhos dele. Porém, para habitarem conosco, tornando-se-nos um só povo, eles impõem a condição, ou seja, que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. E será que não ficaremos com todo o seu gado, os seus bens e todos os outros animais? Vamos aceitar, pois, a condição para que morem entre nós. E todos os cidadãos que estavam à porta da cidade concordaram com Amor e seu filho Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando os homens sentiam mais fortemente as dores do corte, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram suas espadas, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Amor e seu filho Siquém também foram mortos. Os 2 irmãos tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora.
Depois, os filhos de Jacó entraram e saquearam a cidade porque a sua irmã tinha sido desonrada. Levaram seus rebanhos, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todos os seus bens, além das crianças e mulheres como prisioneiras, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: quanta aflição vocês me causaram! Agora serei odiado pelos moradores desta terra. Entre os cananeus e os ferezeus, somos poucos. Se eles se juntarem contra mim, eu e minha casa seremos destruídos. Mas eles responderam: é justo deixar que ele tratasse a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Marcos, capítulo 5. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força o suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele e gritou em voz alta: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate. Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus e o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque há muito de nós neste homem. Ele suplicava com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma grande manada de porcos ali dentro, ali por perto, no monte acima do mar. Mandando-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. Jesus deu-lhes permissão. Então, os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se pelo precipício da encosta do monte e caiu dentro do lago, onde os porcos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares e os campos próximos, espalhando a notícia enquanto corriam. Todos saíam para ver o que havia acontecido, e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava. Mas, assim que viram o homem que fora processado da legião de demônios sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Aqueles que viram o que tinha acontecido contavam a todos o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e deixasse o seu território. Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse: volte para a sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele na praia. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse a sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele, em desespero. Por favor,
venha pôr suas mãos sobre ela para que viva. Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre as maravilhas, milagres que Jesus fazia, e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder e, por isso, olhou para a mulher ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: essa multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, não há mais necessidade de incomodar o mestre. Porém, Jesus não fez caso dos comentários dele e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e lamentação em alta voz. Ele entrou e disse: por que todo esse choro e alvoroço? A criança não morreu, está apenas dormindo. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem e, tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde ela estava deitada. Segurando a menina pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhes dar alguma coisa para comer. Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso do Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquete, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias dos seus banquetes, Jacó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso constantemente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava com eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor:
Estive rodeando a terra, passando por ela. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem. O Senhor tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece? Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse-lhe: Estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos passavam no campo. De repente, apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo o terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram à espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: Seus filhos e filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma.